Olá, internet! Quando vocês veem várias pessoas falando mal de determinado livro, de determinada história, o que vocês fazem? Eu vou lá e compro o box. Eu vou lá e compro um box da promoção para tirar minhas próprias conclusões, porque eu não gosto muito de acreditar só na palavra do outro, basear minha opinião só na palavra do outro, não é mesmo? Eu tenho que ir lá e tirar a prova de que é ruim mesmo. Pois muito que bem, nesse vídeo sou eu do futuro falando que eu comprei o box dos livros da série Pássaro e Serpente e li todos eles. E esse foi o resultado. Isso era para ser um diário de leitura onde eu registro minhas opiniões, porém, eu peguei O Pássaro e a Serpente para ler. Sim, estou lendo no Kindle porque eu tô viajando e é mais fácil e mais prático levar o Kindle. Gostei dessa história. Eu vi tanta gente falando mal, metendo o pau nesse livro. E tudo bem que algumas coisas fazem todo sentido. Só que a experiência foi muito positiva, porque eu esperava algo muito, mas muito pior. E não foi o que eu encontrei aqui. Essa testinha grande tá bem maior que no vídeo, mas vocês que lutem. Na história, temos uma mocinha, a mocinha chamada Lou. Nós sabemos que ela está fugindo de alguma coisa. E ela sobrevive de roubos. No início do livro, ela tem bastante interesse em um anel. E por causa deste anel, do roubo deste anel, ela conhece um homem que basicamente tem um nome. Eu não sei a pronúncia desse nome, mas ele caça o que ela é. Ela caça pessoas iguais a ela. De alguma forma, na cabeça dela, ela acha que, estando com esse homem, ela vai ficar segura da ameaça a qual ela está fugindo, que inicialmente no livro não fala o que é. E das coisas que as pessoas falam é sobre essa história parecer uma fanfic. E de fato parece uma fanfic mesmo. Só que a escrita é tão fluida, ela não é profunda, ela não é pesada. Se você é o tipo de pessoa que gosta daquela fantasia super detalhista, com construção de mundo, você não vai encontrar aqui. Na verdade, esse livro eu acho que é bem a cara de quem gosta do gênero de fantasia, porém está cansado, vamos dizer assim, com a cabeça cheia e quer uma coisa despretensiosa, gostosa, fluida. E foi essa sensação que eu tive com esse livro. Eu gostei muito. Como eu disse, sei reconhecer que não é uma história assim com riqueza, vamos dizer assim. Riqueza na construção da história e dos personagens, mas eu gostei. Eu imaginava que seria muito pior e não foi. O lado bom da gente ver essas críticas negativas é porque você entra na história esperando o pior do pior do pior, e quando você não encontra esse pior do pior do pior, a experiência acaba sendo positiva. Já me encontro em casa e durante a viagem terminei Pássaro e Serpente. O que dizer sobre o final? Foi tiro, porrada e bomba, o caos total, ninguém saiu ileso. Talvez leitores de fantasia, aliás, leitores que são acostumados a ler fantasias mais densas, ache tudo isso muito bobo. Essa história é muito boba. E adivinha tudo que vai acontecer por parecer tudo muito óbvio. Só que, como eu entrei nesse livro de maneira despretensiosa, eu não fiz teoria de nada, eu não tentei adivinhar nada, e eu só ia seguindo a leitura, e tudo que acontecia para mim foi tudo muito ótimo. Eu não tenho nem o que colocar defeito nesse livro, apesar de ter
seus defeitos, mas eu não vou colocar, porque eu realmente gostei da leitura. Eu terminei Sangue e Mel faz alguns dias, só que eu venho enrolando pra vir contar pra vocês minha experiência com esse segundo livro, porque eu tava indignada. Eu comprei um marcador de texto vermelho, eu até mostrei num vídeo anterior, e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Olha só isso. Ficou todo cagado. E aí eu tava muito descontente com isso e eu acabei marcando o livro inteiro porque eu marquei uma linha e aí eu tentei fazer melhor na próxima e tudo ficou muito ruim. E toda vez que eu abro esse livro, vejo esse marcador de texto vermelho, eu fico muito indignada. Então por isso que eu tava enrolando. Cá estou eu, agora com a cara um pouco rebocada, porque aquela hora eu comecei a gravar e não consegui porque ligaram a panela de pressão. E aí, nesse tempo, eu dei uma rebocadinha na cara, gravei um outro vídeo e estou aqui pra falar de Sangue Meu. Foi muito que bem. Eu gostei muito desse segundo livro e o que me impediu de dar 5 estrelas pra ele, porque a escrita continua igualmente fluida e foi um livro que me deixou bem, me deixou tranquila e despreocupada. Só que teve um probleminha que me incomodou bastante. Muito mais do que os diálogos bem fanfic que ele tem. No inicinho do livro, a história é bem tranquila, porque termina de onde começou o primeiro livro. E aí eles estão naquela, escondidos da ameaça em torno deles. Só que em mais ou menos 25% ou menos, mas eu acho que é por aí, eles decidem que precisam encontrar uma forma de derrotar o inimigo e parar de se esconder e parar de fugir. A partir desse ponto, tem várias cenas de tensão, cenas de ação, só que a autora não sabe passar de uma cena para outra. Aí, por exemplo, tá num pico de tensão e tá acontecendo muitas coisas e de repente fica tudo tranquilo. Não sabia quando isso estava acontecendo. A tranquilidade, eu, como assim? Já acabou? E aí eu voltava para poder entender em que ponto aquela cena havia acabado que eu não tinha pego. Teve uma parte do livro que a personagem principal, a Lou, estava em um ponto resolvendo alguns problemas numa cena super tensa e de repente, em um outro capítulo, onde era do ponto de vista do outro personagem, que é o par dela, né? E ela aparece na cena simplesmente e eu fiquei assim, uai, mas ela não tava lá? O que ela tá fazendo aqui? E o livro todo é dessa forma, eu ficava perdida de onde é que esses personagens estão de fato na história, porque quando eu penso que eles estão aqui, eles já estão aqui e a cena já acabou e já tá em uma outra coisa, sabe? Mas, tirando isso, muito bom. Eu dei 4 estrelas. E aí, eu queria já começar o terceiro livro, que também segue essa linha de começar onde o outro terminou. Só que aí eu comecei, aí eu li o primeiro capítulo, aí eu vi que o outro capítulo era enorme, aí eu fiquei com preguiça. E não li até hoje. Estamos aí esperando a força de vontade para poder ler Deuses e Monstros, que inclusive tá aqui em cima. Eu tô rodando já tem umas 2 semanas que esse livro pra lá e pra cá. E só li esse primeiro capítulo, que é basicamente frente e verso. Só que aí eu acho que eu vou pegar e tentar ler antes de terminar o mês. Só que eu acho que eu não vou conseguir durante a semana, porque durante a semana eu só pego à noite pra ler. Eu tava pegando no ônibus pra ler, mas infelizmente voltamos às aulas. E se voltou às aulas, não tem como eu ler no ônibus, porque o ônibus é muito cheio. Não tem lugar pra eu sentar. Gente, eu terminei Deuses e Monstros. Isso aqui foi um parto pra acabar. Eu só tava aquele meme. Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Foi muito, muito, muito difícil. Foi quase um mês pra ler esse livro. Ele tem 601 páginas, mas parecia que tinha umas 1000, sabe? Tem o gancho do segundo livro pro terceiro. E aí, até eles descobrirem o
que tava acontecendo, eu acho que passam 100 páginas, descobrir o que tava acontecendo. E aí, o que eles precisam fazer? Aí eles precisam ir num lugar, aí chega num lugar e aparece outra pessoa, aí que aparece outra pessoa, e aí que eles têm que fazer uma coisa, aí vai pra lá e vai pra cá, e sabe, fica o tempo todo rodando, resolvendo coisas que não tem nada a ver com isso. Foi isso aqui, ó, isso aqui praticamente de resolvendo coisas. Esse livro poderia ter muito bem umas 300 páginas só com a vilã principal, mas não. Aí você tem que fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer aquilo, aí eles fazem, aí dá uma cagada maior, aí eles vão resolver a outra cagada, e aí resolvendo essa outra cagada aparece uma outra coisa, aí fulano lembra, e fulano esquece, e fulano que não é mais fulano, e... Ai, gente, muita farofeira, sem contar que aparece personagem de não sei da onde. Aí daqui a pouco você vê, tem uma reuniãozinha de um tanto de personagem, quem é esse povo? Ai, pelo amor de Deus, foi triste. Foi triste, ainda assim eu dei 3 estrelas, porque eu gostei do primeiro e do segundo livro, que eu já tinha notado que tinha essa questão de enfiar personagens em situações onde não era necessário ter, só que ainda assim foi bem legalzinho o segundo livro, eu acho que eu dei 4 estrelas. E aí esse terceiro, nossa, foi demais. Mas eu dei 3 estrelas porque eu realmente gosto dos personagens principais. E agora vamos ao veredito final disso aqui. Então, se você já tem o costume de ler fantasias bem elaboradas, provavelmente você não vai gostar, porque isso aqui é um farofão sem fim. É farofa em cima de farofa. Não temos uma construção muito boa dos personagens, não temos construção muito boa do universo, porém, como eu disse, eu gostei dos 2 primeiros livros. Sim, por quê? Os personagens, mesmo não sendo tão bem construídos, são cativantes e a história é legal. Você não precisa ficar lá montando teoria, esquentando a cabeça. É um negócio que você lê despretensiosamente. Se você estiver buscando algo bem elaborado, esquece. Deixa essa série para trás, porque você vai ler só para falar mal, tá? Essa é a minha diquinha para vocês. Vai depender do momento do que você está procurando. Se você está procurando um negócio farofa, você vai encontrar farofada sem fim aqui. Se você estiver procurando uma fantasia bem elaborada, vai ler A Guerra dos Tronos. Lá todo mundo é bem construído, um universo bem feito, né? Que é uns livros maravilhosos, né? Densos, grandes. Esses aqui também são grandes, mas são menores um pouco. Mas enfim, se você está de ressaca literária, também é uma ótima pedida, porque é uma história despretensiosa. Você não precisa esquentar seu coco, não precisa pensar em muita coisa. Aliás, você não precisa pensar em nada. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Se você já leu essa série ou tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal para receber conteúdos maravilhosos. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!